intervalo de confiança para a diferença de duas médias populacionais com sigma1 e sigma2 conhecidos. Com os dados do exemplo anterior, monte um intervalo de confiança de 99% para a diferença de médias. O intervalo contém o valor zero, interprete este resultado. Então, com os dados que nós vimos no exemplo para teste de hipótese, nós vamos trabalhar fazendo uma montagem do intervalo de confiança. Relembrando, então, no exemplo anterior, a idade média com que os jovens do sexo masculino começam a beber é 12,3 anos, o desvio padrão populacional 0,8 e o tamanho da amostra 26. As jovens do sexo feminino, a média com que elas começam a beber é 14,2, desvio padrão 1,3, tamanho da amostra 22. Então, na montagem desse intervalo de confiança, nós vamos aproveitar os mesmos dados do exemplo anterior. Então, relembrando aqui, nós temos média, tamanho da amostra e desvio padrão. Para os jovens, para a idade dos jovens que começam a beber, e aqui nós temos os dados para o sexo feminino. É solicitada a montagem do intervalo de confiança de 99%. Então, nosso 1 menos alfa é o nosso nível de confiança de 99%. Vamos trazer, então, essa informação para a nossa curva. O nível de confiança, o intervalo de confiança de 0,99%. Então, nós temos aqui 0,99, consequentemente, sobrou 1% para os extremos. Dividindo metade para cada lado, nós vamos ter 0,5% para a direita, 0,005, e 0,5% para a esquerda. 0,005. A tabela da distribuição Z trabalha com a área que vai de 0 até o ponto procurado. Esta área aqui, ela é igual a 0,495. Procurando esse valor na tabela, nós vamos encontrar o valor de 2,57. Então, aqui nós temos 2,57 positivo, estamos à direita de 0, e o limite aqui inferior, 2,57 negativo. Para a montagem do intervalo de confiança para a diferença de duas médias populacionais, quando o desvio padrão populacional é conhecido, é através desta fórmula. Substituindo aqui, então, os valores, a média para o sexo masculino é 2,3 anos, a média no sexo feminino é 14,2, mais ou menos o valor de Z. Esse valor de Z crítico é o valor que nós retiramos da tabela através da informação do nível de confiança. Então, nós já sabemos que é 2,57, vezes o valor do desvio padrão populacional. Vou baixar só um pouquinho aqui. Desvio padrão, sexo masculino, 0,8 ao quadrado, divididos por 26, aqui nós já resolvemos no exemplo anterior, dividido pelo tamanho da amostra, que é 22. 12,3 menos 14,2 vai dar menos 1,9. Mais ou menos 2,57 vezes desvio padrão para a diferença de médias, que é 0,3184. Com isso, nós temos, então, um intervalo de confiança de menos 1,9 mais ou menos 0,818. Como aqui eu tenho uma casa decimal, eu vou manter duas casas a mais aqui. Montando, então, os limites inferior e superior. Média do sexo masculino, para a diferença de médias. Então, média populacional do sexo masculino menos a média populacional do sexo feminino. O limite inferior é menos 1,9 menos 0,818, que dá menos 2,718. Somando, então, aqueles valores, vai dar menos 1,082. Então, nós podemos interpretar esse resultado afirmando que nós temos 99% de confiança
de que a diferença entre as médias populacionais está no intervalo de menos 2,718 a menos 1,0882. Além da solicitação da montagem do intervalo, no enunciado do exemplo solicitava, tinha a pergunta: o intervalo contém o valor zero? Interprete este resultado. Como o limite inferior ele é negativo e o limite superior também é negativo, esse intervalo ele não contém o zero. Numa reta, nós temos aqui o zero, menos 1,082, estaria aproximadamente posicionado aqui, e menos 2,718 mais para a esquerda. Então, esse intervalo, ele não inclui o valor zero. O que isso significa? Uma diferença ser igual a zero, eu precisaria que a média das duas populações fossem iguais. Então, como esse intervalo não inclui o zero, nós sabemos que as duas médias, elas são diferentes. Para os dois limites serem negativos, nós podemos afirmar, então, que a média do sexo masculino, ela vai ser sempre, ela é menor do que a média do sexo feminino, ou seja, a idade média com que os jovens do sexo masculino começam a beber é menor do que a idade média com que os jovens do sexo feminino começam a beber.